E Varginha está entre os 10 municípios sul-mineiros com o melhor produto interno bruto da região. Esse é o resultado de um estudo do Departamento de Pesquisa do Grupo Unis e do Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas Gerais, que analisaram os dados do IBGE referentes ao ano de 2021, conforme divulgado no dia 15 de dezembro deste ano. A pesquisa foi realizada entre os anos de 2020 e 2021 e apresenta Varginha na 4ª posição aqui no sul de Minas, com liderança da cidade de Extrema. Varginha está entre as 10 cidades economicamente mais viáveis aqui no sul de Minas, com um crescimento nesse período de pelo menos 50%. Para comentar esse assunto, eu converso com o fundador do GESUL, Guilherme Vivaldi. Esses números, essa pesquisa, é um bom indicativo, por exemplo, para quem quer se instalar, trazer o negócio aqui para o sul de Minas, mesmo com esse delay de 2 anos, confiável essas informações, digamos assim? Com certeza, é uma informação que é importante para a atração de novos investimentos, porque o empreendedor, quando ele vai para uma cidade, ele quer ver qual que é a capacidade produtiva, se tem mão de obra. Então, se uma cidade está indo bem economicamente, o PIB ele consegue demonstrar isso. E apesar desse delay que a gente tem, que o IBGE traz de 2 anos, é uma informação valiosa porque a gente passou por um período de pandemia, isso mostra a capacidade, a resiliência que a cidade teve em superar esse desafio, assim como a cidade de Varginha conseguiu crescer economicamente mesmo com o período de pandemia. A gente tem que olhar cidade por cidade para entender quais são os motivos, por exemplo, que Alfenas conseguiu aumentar e que Lavras teve um decréscimo aí, mas muito está ligado aí principalmente a capacidade de produção das cidades. E aí a gente olha economicamente. Varginha, por exemplo, é uma cidade muito vocacionada a serviços logísticos, comércio, enquanto a gente tem a cidade de Alfenas mais focada na agropecuária e temos Pouso Alegre e Extrema, que são as 2 primeiras, são cidades que focam mais na indústria. Então isso mostra para quem quer investir quais são as vocações econômicas de cada um dos municípios para direcionar melhor seu investimento. A gente tem ainda, infelizmente, no Brasil um problema que a gente fala de produtividade. Então, assim, a gente consegue produzir, mas a gente produz menos comparado aos países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos ou como a China. Então, o fator de produtividade está ligado, sim, à capacitação de mão de obra, mas também de equipamentos, máquinas e tecnologia que é colocado dentro da indústria, que é colocado dentro das empresas em geral, que faz com que a gente tenha mais competitividade. Isso se aplica a todas as cidades do Brasil, evidentemente que o polo aqui, Sudeste, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem uma dinâmica um pouco melhor que outros países, que outras regiões, perdão, mas a gente também tem que verificar com relação a qual as vocações econômicas. O Brasil é um país muito vocacionado à questão de commodity. Então nós exportamos soja, exportamos gado, café, que são produtos ainda de baixo valor agregado. Então isso, se a gente olha para o mundo, a gente precisa melhorar nosso quesito de industrialização, vender produtos que são mais elaborados para que a gente tenha aí um aumento de PIB, um aumento das nossas exportações, que vai gerar consequentemente mais renda, mais emprego para a população e também uma melhor qualidade de vida. E se agregar valores, por exemplo, se você pensa o café gourmet já veio nesse sentido, ele já sai na frente do café comum, não é? Cafés especiais, café gourmets, cafés que têm uma responsabilidade ambiental maior, que tem o fair trade que a gente fala. A gente tem tanto em Varginha como cidades aqui da nossa região, Santana da Vargem, Três Pontas, Campos Gerais, que tem trabalhado uma diferenciação nesse café, que vai trazer um valor agregado maior. Mas ainda a gente tem um calcanhar de Aquiles que é, ok, eu tenho um café especial, mas industrializar em um volume suficiente para que eu possa exportar isso para todo o mundo, porque a dinâmica hoje que a gente chama de cadeia global de valor é o seguinte, a gente tem planta aqui no Brasil, vende o nosso café para a Europa, lá ele é industrializado e ele volta para nós com marcas famosas aí no mundo todo que a gente conhece. Então a gente tem que tentar romper um pouco essa cadeia para que isso traga um retorno mais positivo no sentido de valores agregados maiores para nossas cidades aqui, que tem um potencial enorme para fazer isso acontecer. Perspectivas para o ano de 2024, o GESUL continua com esse trabalho importante aí de informação?
Exato. A nossa intenção aí é deixar mais claro para as pessoas o que é economia, parece um bicho de 7 cabeças. Então, é trazer informação mais fácil. Então, a gente vai continuar aí trazendo para a população informações referentes à economia da nossa região. E a gente tem um ano de eleições, então é um ano que também tem muitas movimentações que vão impactar na economia, no bolso do consumidor. Então, fiquem atentos aí com novas notícias aí a partir do próximo ano. O PIB, Produto Interno Bruto, é a soma de todas as riquezas produzidas em um país, estado ou município. Por isso, para constatar se houve crescimento e desenvolvimento econômicos, basta comparar o resultado do PIB em um determinado período de tempo.